professores! Nesse tutorial, nós vamos aprender a criar o banco de questões para utilização nas provas, nas avaliações de uma forma geral. Esse procedimento é muito útil para aqueles que querem um sistema de avaliação mais exigente, né, e que reduza o índice de cópia, de cola, uma vez que o banco de questões, com um volume considerável de questões, evita que a prova seja idêntica para os alunos. Bem, para começarmos, nós vamos aqui selecionar uma disciplina de exemplo e nela é onde nós vamos estruturar o banco de questões ou os bancos de questões. Bem, aqui na disciplina nós vamos criar, o primeiro passo é criar uma pasta chamada banco de questões. Então nós vamos clicar aqui no mais, ou pode ser que aí na sua disciplina esteja posicionado aqui em cima, mas como essa disciplina está vazia, né, o símbolo de positivo fica aqui embaixo. Clicamos aqui no símbolo de mais, em seguida criar, e na sequência pasta, que é a segunda opção. Então na pasta nós vamos dar o nome a ela, que nós vamos chamar de banco de questões. Ótimo, que banco de questões nós vamos deixar oculto para os alunos. Nós não vamos deixar ativa a visualização, porque esse não é o objetivo. A prova ficará ativa, mas o banco de questões é de acesso apenas do professor. Então, vamos criar aqui oculto, clique em salvar. Feito, então a pasta está criada. O próximo passo é inserirmos os bancos de questões. Quando eu clico no título banco de questões sobre a pasta, vai me trazer aqui várias opções. Então nós vamos clicar em seguida em criar e no menu de avaliação na opção teste, tá? Só lembrando que testes são as estruturas de avaliações abertas, né, fechadas, enfim. O exercício é aquele tipo de atividade que o aluno precisa enviar algum tipo de arquivo, algum tipo de resolução para o professor. Então, o nosso foco aqui vai ser em teste. Clicamos em teste. O sistema já vai criar aqui essa estrutura. Veja bem que aqui em cima você vai dar o nome. E em relação ao nome, professores, fica muito ampla a escolha. Por quê? Você pode, por exemplo, criar um banco de questões com questões do módulo A, outro do módulo B, módulo C e assim sucessivamente. Você pode criar dentro do módulo A, por exemplo, questões fáceis, um banco de questões difíceis, um banco com questões de determinado tópico. Então, essas organizações dos bancos, vocês quem vão organizar, tá? Então, aqui, como exemplo, eu vou criar um banco do módulo B, tá? Só para exemplificar. Ok? Então, módulo B, esse nome e a escolha das questões fica a critério do professor. Bem, então aqui módulo B, nós vamos deixar oculto, permanecemos oculto para os alunos não visualizarem. Então, o próximo passo é inserir as questões. Então, basta você clicar no símbolo de mais aqui no centro da tela. Ele vai trazer inúmeros tipos de questões. Você vai escolher qual tipo de questão vai inserir. Então, antes de começar, logicamente, a criar o banco, você tem que ter aí o arquivo com as perguntas, onde você vai copiar e colar. Não é possível fazer importação de uma prova já feita no Word, né, no TXT, enfim, não importa. Então, você precisa copiar e colar perguntas e respostas, uma por uma. Então, aqui, dos vários tipos, vamos utilizar aqui de múltipla escolha, tá? A mais utilizada, amplamente utilizada. Clicamos nessa opção, o sistema já vai aqui ativar a pontuação. Então, digamos que a gente vai determinar aqui que cada pergunta vai valer 0,5 ou 0,5, né? Não importa, o importante é você separar por vírgula aqui. Bem, aqui nesse campo você vai inserir as perguntas, tá? A pergunta em si, você pode digitar, você pode copiar e colar, não importa. Você pode colocar imagem, colocar links, né? Então aqui essa ferramenta em cima te ajuda bastante a formatar. Ok, aqui tem várias opções, não é? Tem como inserir vídeos, então é bem dinâmico aqui esse campo de edição. Em seguida você vai inserir as respostas. Veja bem que tem um flag para você marcar a correta. Então digamos que aqui a resposta A é a correta. E você vai inserindo as demais opções aqui, copiando, colando ou digitando uma por uma.
tá ok? Se você precisar de mais opções, além da A, B, C, D, você vai clicar em adicionar opção. Aí o sistema vai criando mais opções para você. Bem, depois que você inseriu as perguntas, né, você pode aqui habilitar a opção de comentários automatizados, ou seja, os comentários que o professor faz na correção, ele vai aparecer. Tá? É uma opção, não é obrigatório. Bem, então aqui a primeira pergunta já foi inserida, vamos salvar. E aqui você vai realizando esse procedimento. Né? Clica, seleciona o tipo, né, por exemplo, verdadeiro ou falso, e você vai inserindo uma a uma. Né? Insere a pergunta e aqui verifica se é verdadeiro ou falso. Vamos salvar aqui. Bem, então digamos que essas questões, onde você pode ter uma ou inúmeras, tá? Então lembrando, quanto maior o seu banco, melhor é, porque as questões não vão se repetir para os alunos, né? Fica uma avaliação mais exigente e linear. Bem, e em relação aqui às configurações do teste, nós não vamos mexer nessas configurações, tá ok? Porque o que importa é as perguntas que estão dentro desse teste do módulo B. Certo? Então aqui nós já estamos ok, digamos que aqui nós tivéssemos uma ou 50 ou 100 perguntas, não importa, que é importante você ter essa visão das criações. Veja bem, aqui no banco de questões nós já temos um teste do módulo B. Digamos que eu quero agora inserir questões, não é? Aqui teste do módulo C, para complementarmos o meu banco. Módulo C. Você também tem a opção, pessoal, só para destacar também, que se em uma prova você quiser mesclar 5 questões do módulo A, do seu banco de questões, mais 3 do módulo C, mais 4 do módulo D, enfim, você tem total liberdade e controle para poder realizar esse procedimento. Então, módulo C, vamos clicar no mais, adicionamos aqui então de múltipla escolha, preenchemos, né? Marcamos a correta, né? Gabaritamos aqui para o sistema entender qual ele vai corrigir. Ok, vamos só atribuir a pontuação aqui, 0,05, ok, salvei. Então, digamos que eu já tenha concluído aqui mais esse banco. Então, dentro do banco de questões, professores, você vai estruturar todas as perguntas que você deseja. E aqui você pode organizar da melhor maneira possível, igual eu expliquei. Seja por tópico, módulos. Bem, então aqui pode ser feito um banco de questões de uma vez só, ou você pode alimentando esse banco ao longo do semestre. Só que uma observação importante. Uma vez que uma questão do banco foi utilizada em uma prova, por exemplo, você vai alimentar continuar alimentando o banco de questões sem problema nenhum. Tá? Você só não vai conseguir, logicamente, inserir novas perguntas naquela prova que já foi aplicada. Ok? Então, é sempre importante a gente ressaltar. Então, você pode fazer esse trabalho pausadamente, né, no decorrer do semestre. E lembrando que com o backup, que a gente sempre orienta a fazer no final do semestre, você não vai perder esse arquivo, né, esse repositório de perguntas. Então, isso é muito interessante, que com o passar do semestre você vai ter um banco cada vez maior. Então, vamos lá. Então, uma vez criado o banco de questões, eu vou só colocar como oculto aqui para favorecer a visualização. Nós vamos agora, de fato, criar a prova, que aí é o teste normal, né? Então, digamos aqui que nós vamos aplicar uma prova no dia 10, por exemplo. Então, vamos clicar aqui no símbolo de mais, criar, no menu de avaliação teste. Só que agora a gente vai de fato colocar uma prova, né? Então, diferentemente de quando a gente estava criando o banco de questões. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui prova, né, do dia 10/3, tá? Não importa o ano aqui, só exemplificar. Bem, ao invés de nós criarmos mais questões, né,
logicamente, a gente já criou o banco de questões. Então, nós não vamos clicar aqui no mais. Na verdade, nós vamos clicar aqui no mais, perdão. Só que nós vamos na primeira opção, adicionar banco de perguntas. Nós não vamos selecionar outro tipo de pergunta porque as perguntas já foram criadas. Então, adicionar banco de perguntas. O sistema aqui, percebam que você tem alguns filtros que podem ser feitos. Mas o que importa, ó, fontes. Nesse menu de fontes você tem as avaliações. Módulo A, B, C, difíceis, enfim. Então, todos os bancos que nós criamos no passo anterior estão aqui. Se eu marcar só o módulo B, veja bem, vai aparecer 2 perguntas ou 100, né? Vai aparecer a quantidade de perguntas que você inseriu, né, no banco de questões. Ah, mas agora eu quero fazer uma mescla entre módulo B e módulo C. Não tem problema, você pode marcar aqui, tá ok? Mas o jeito tradicional é você seleciona um banco de questões, não é? Que aí depois eu vou explicar como você faz a mescla. Então, módulo B, selecionei aqui as perguntas, ó, 2, vou selecionar tudo, ou você pode escolher as perguntas que você quer. Adiciona, ó, canto inferior direito, adicionar perguntas. Bem, percebam que o sistema já identificou que é um banco de perguntas, não é? Que tem 2 perguntas nesse banco e ele está perguntando, olha, dessas 2 perguntas que estão no banco, quantas você quer que os alunos respondam? Então, você pode colocar aqui a quantidade que achar necessário. Digamos que você tinha um banco lá com 100 perguntas, né? Você quer que os alunos respondam apenas 10, tá ok? Está aparecendo a mensagem de erro aqui só porque meu banco tem só 2, tá ok? Então, aqui é a hora que você vai determinar a quantidade de perguntas que ele vai responder desse banco de questões, tá? Então, vamos lá, vamos selecionar 2, tá ok? E aqui a pontuação, ó. A gente colocou a pontuação individual, mas essa aqui é a pontuação desse banco em si. Vamos deixar aqui em aberto ainda, né? Eu vou salvar aqui essa opção. Pois bem, agora nós vamos aqui salvar. Agora, digamos que se você, né, vai escolher apenas um banco de questões, né, as questões desse banco atendem à demanda da prova, ok, você não vai fazer mais nada. Ó. Tem um banco aqui, você só vai atribuir a pontuação, digamos que seja um ponto, não é? E você consegue já passar para a etapa de configuração da sua prova, certo? Deixa visível, aí a gente segue os mesmos passos que estão lá no vídeo tutorial de como criar as provas, tá? Agora, digamos que, só voltar aqui, você deseja misturar, né, os tipos de questão. Ó. Vou aqui na prova de novo. Digamos que você quer, eu quero 10 questões do módulo A, 5 do módulo C. O que você vai fazer? O procedimento é o mesmo. Veja bem que aqui já tem um banco de questões inserido, mas eu quero inserir outro. Eu venho aqui no mais, adicionar perguntas, módulo C, seleciono essa pergunta. Só tem uma, né? Não tem como ser diferente. E aqui a gente vai salvar. Então, na verdade, quando você trabalha com banco, você tem essas possibilidades de trabalhar com um banco único, com muitas questões, ou mesclar vários bancos para que você tenha ali faixas de questão de acordo com o tópico que está no banco de questões. Ok? Bem, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.